Olá pessoal, hoje nós vamos continuar trazendo mais um pouco a respeito de transbordo das aulas que a gente tem assistido, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de temporalidade. Mas antes da gente começar, vamos aí trazendo, se você por um acaso já viu um pouquinho do nosso conteúdo, fez um pouco de diferença para você, se você puder, clica aqui, dá um joinha que vai fazer com que esse vídeo ele alcance mais pessoas. Também você pode ativar o sininho quando a gente tiver algum vídeo colocando aqui no YouTube. Nos segue lá no nosso Instagram, para que você esteja aí antenado com os novos transbordos e com um pouquinho de palavra de sabedoria. E faça isso que vai ser bênção para a sua vida. Hoje nós vamos continuar falando um pouco mais dos transbordos que nós estamos tendo, mas nós vamos falar um pouquinho de tempo. A palavra diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. Então há tempo para todas as coisas nessa terra. E hoje para nós é um tempo diferente, nós temos um tempo de governar. Nós fomos chamados por Deus para governar. E o que é governar? A gente precisa governar dentro do tempo. Então, a gente não consegue gerir o tempo, né? Nós, às vezes, falamos, vamos fazer gestão de tempo. Não tem como. Não, a gente não consegue aumentar um segundo, um milésimo de segundo no tempo. O que nós conseguimos é gerir o nosso cotidiano dentro do tempo que nós temos. Algum dia você já parou para pensar assim, falou assim, nossa, o dia tá tão curto que podia ter mais umas 2 horas para eu poder terminar tal coisa. Já pensou assim? Quando a gente pensa dessa maneira, a gente está dizendo para Deus que aparentemente ele está sendo incompetente. Porque Deus deu para nós o mesmo tempo. E existem pessoas que conseguem fazer um monte de coisas durante o dia e outras que não conseguem. Por quê? Porque nós não administramos direito os recursos e o maior recurso que a gente tem é também o tempo. Mas o maior recurso que nós temos de todos os recursos que Deus nos deu é apenas a nós mesmos. Já parou para pensar que nós somos o nosso maior recurso? E esse maior recurso muitas vezes não está sendo muito bem utilizado. Por quê? Porque a gente muitas vezes estamos reclamando. Nós não temos percepção da nossa identidade. Nós transferimos a culpa das coisas que acontecem conosco, seja para Deus, seja para outra pessoa, seja para a circunstância. Já parou para pensar nisso? Se você parar para pensar, o nosso maior recurso somos nós mesmos. Depois disso, nós temos outros recursos que Deus nos deu, que são recursos inesgotáveis. O primeiro recurso inesgotável que Deus deu e que é um dos maiores recursos que nós temos é a terra. A terra, ela é próspera. Ela está pronta para gerar. Você já imaginou isso? A terra, ela tá ali, ela tá pronta para gerar. Ah, mas como que ela tá pronta para gerar? Ela tá pronta para gerar todo o tempo. Ah, mas não dá milho no fim do ano, por exemplo. Se eu não me engano, acho que milho dá no mês de junho, julho, não é isso? Mas não dá. Então, se a sua terra não está gerando, é porque você está precisando trocar de semente. Porque existem outras sementes que germinam em outras épocas do ano, né? Feijão gera aí quase que o ano inteiro. Então, a gente precisa muitas vezes trocar a semente que nós estamos plantando naquele tempo, porque não é tempo daquele tipo de fruto. Mas a terra é pronta todo o tempo para gerar. Além disso, o outro recurso que a gente tem poderoso sobre as nossas vidas é a gratidão. Quando a gente é grato, é muito difícil você se parar
de fazer as coisas quando você tem gratidão. Mesmo que as coisas não deem muito certo, você sendo grato, isso é muito importante dentro de quem está gerindo o tempo. Porque se a gente pensar, quando a gente está grato, o nosso tempo ele dura mais. Você já percebeu isso? E quando a gente está reclamando, murmurando, o nosso dia rende muito menos. Então, quando eu penso nessa questão de gerir recurso, eu sou o maior recurso que eu tenho. Depois disso, eu tenho a terra. E além da terra, eu tenho a questão de ser grato ou de não ser grato. O maior recurso somos nós mesmos quando nós estamos gerindo os demais recursos que nós recebemos. Se você nasceu para gerir recursos, você é o maior investimento que Deus fez. É você. Então, a glória de Deus está em esconder as coisas. Você já percebeu que as coisas de Deus você precisa descobrir porque Deus encobre todas as coisas? Às vezes a gente percebe que existem, por exemplo, hoje na Terra, por que a Terra é tão produtiva? Se você parar para pensar, onde existe mais petróleo? É no meio do deserto, embaixo de toda aquela areia. Então, várias pessoas passam nesses desertos, passaram milhares e milhares de anos pelos desertos da vida e nunca pensaram em descobrir o que tinha ali por baixo. Mas quando alguém foi lá e buscou e cavou naqueles lugares, de lá sai petróleo. Petróleo é uma das maiores riquezas minerais que existem na face da Terra. Então, tudo isso está aonde? Encoberto. E o homem, a maior glória do homem é quando ele descobre, né, as coisas, quando ele começa a descobrir as coisas. Aonde que a gente encontra pedras preciosas, minérios, tudo debaixo da terra. Então Deus, a glória dele, ele encobre todas as coisas, mas a glória para o homem é quando ele descobre todas as coisas. Você você não precisa caminhar através da motivação. Você precisa descobrir recursos. Quais recursos que você tem para que você possa gerir melhor o seu tempo? Quando você descobre essas coisas, as coisas ficam muito mais fáceis. Por exemplo, gente, como estamos sendo ultimamente bombardeados por perda de tempo. Vocês já perceberam isso? O recurso, por exemplo, hoje a gente tem uma facilidade imensa de falar com as pessoas em qualquer lugar do mundo. É só a gente essa pessoa está a um toque de distância de nós. A gente clica e fala com a pessoa onde quer que ela esteja. Eu posso falar com meu pai que está lá no Nordeste, eu posso falar com a minha prima que está a 20 quilômetros de mim, eu posso falar com amigos que estão fora do Brasil. E assim, hoje a gente está a um clique, porém, essa mesma ferramenta que nos integra a pessoas é a mesma ferramenta que a gente perde um tempo imenso hoje, porque a gente passa um dedo, aí teve uma notificação agora há pouco, aí eu clico lá e às vezes quando eu vejo passou 1 hora e meia, eu não vi esse tempo passar. Já aconteceu isso com você? Acontece comigo muitas vezes. Ultimamente não tem acontecido porque eu tenho tentado gerir melhor o meu tempo. Mas quantos de nós perde tanto tempo? Ou será que isso acontece comigo? Coloca aqui para mim se acontece com você. Pode fazer um comentário aqui embaixo se acontece com você, se isso é só comigo ou se acontece com você também, de você responder. Foi olhar um versículo bíblico, aí veio uma notificação, você clicou e aí de repente você olhou mais uma foto, mais uma postagem. Quando você viu, isso tirou de você 20, 30 minutos, 1 hora do seu dia. Nós precisamos, além de descobrir recursos, nós precisamos descobrir como remir o nosso tempo, porque o tempo não vai mudar. Eu tenho 24 horas no meu dia, você tem 24 horas no seu dia, né? O meu marido tem 24 horas no dia dele. A questão maior é como a gente está gerindo o nosso tempo. E existe uma possibilidade de remir o tempo.
Como que a gente pode remir o tempo? É quando a gente corre atrás daquele tempo perdido, mas a gente faz alguma coisa para que aquele tempo possa valer. Estava falando hoje com uma mãe de um aluno, vou contar rapidamente para vocês aqui a respeito de remissão de tempo, e aí eu descobri que esse aluno, hoje eu descobri que o aluno tem, completa agora em março 17 anos, está no 7º ano. Esse aluno, ele perdeu vários anos, porque ele está com 17 anos, ele perdeu 4 anos da vida dele, 4 anos da vida dele, que ele já poderia estar terminando agora o ensino médio para entrar na faculdade, e ele está no 7º ano. E aí até a gente teve toda uma questão que tinha que fazer devido à disciplina e tudo mais, mas aí eu descobri, esse garoto só tá fazendo isso, né, dando alguns problemas que eu precisei conversar com a mãe. Por quê? Porque ele já tem, gente, 16 anos, vai fazer 17 anos e tá com muito tempo perdido. Ele tá com 4 anos, não, 5 anos da vida dele perdidos, que ele perdeu 5 anos da vida dele. Aí eu falei pra ela, a gente precisa remir esse tempo dele. Então o que a gente pode fazer para remir esse tempo dele? Tá na hora dele ir pra EJA. O ano que vem ele começa a EJA para terminar pelo menos o ensino médio, ganhar 2 anos. Fazendo em um, ele vai fazer 2, ao invés de perder mais 2 anos aqui. E a mãe tá um pouco relutante. Mas, gente, parou para pensar, isso é um modo de remir o tempo. Por quê? Porque ele perdeu tempo por causa de questões familiares, mas ele perdeu ali e no final das contas são muitos anos. Se você parar para pensar, esse garoto era para estar indo para a faculdade, gente, o ano que vem era para ele estar se preparando para ir para a faculdade, ou se preparando para fazer alguma outra coisa, para ir trabalhar, o que quer que seja. E ele está ainda faltando 2 anos para terminar o ensino fundamental, o básico. Então, isso é um modo de remissão de tempo, isso é uma estratégia, a gente precisa... Então, um instrumento que eu posso fazer para ajudá-lo a remir o tempo é ele fazer a questão da EJA, que ele vai terminar 2 anos em 1 ano, né? Ele vai fazer 6 meses e 6 meses para poder terminar o ensino fundamental. Então, isso é uma estratégia. Então, dentro da nossa vida, nós precisamos pensar em como fazer a remissão de tempo. Para remir o tempo, a gente precisa administrar energia. Como que eu administro energia? A gente precisa administrar os recursos que nós temos, pensando em fazer mais com menos energia. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, quando você vai... vamos fazer, por exemplo, uma viagem. Eu penso que nessa viagem, vamos ficar... no carro, por exemplo, por 2 dias, né? Parando para descansar por 2 dias. Eu preciso pensar que eu preciso levar recursos, né? Sou eu, meu marido e meus filhos. Se nós precisamos levar recursos, eu preciso pensar em distribuir esses recursos, essa energia, esses alimentos, no caso, para esses dias. Ou mesmo também administrar a questão do combustível para conseguir dar conta de todos esses dias. Então, isso é um modo de administrar a energia. O tempo e a temporalidade é o espaço de tempo que você tem para você fazer alguma coisa. E você é um recurso. Então, você precisa pensar o seguinte: eu vou me desgastar, por exemplo, vou deixar de dormir hoje mais cedo para tentar descansar e amanhã está muito cansada para minha aula. Eu tenho feito, às vezes, errado, porque eu preciso começar a administrar melhor os meus recursos. Por exemplo, eu preciso ter um pouco mais de ânimo de manhã. O que eu preciso fazer? Preciso dormir mais cedo, né? Preciso me alimentar mais cedo, dormir mais cedo e parar de gastar tempo com coisas que eu não precisava estar gastando. Além disso, a gente tem que entender que Deus dá semente para aquele que semeia. E com isso, a gente precisa entender que a gente não pode destruir as sementes que a gente recebe. Por exemplo, eu não posso pegar a semente que veio para eu plantar, eu não posso pegar ela e comer. Se eu comer essa semente, eu não vou ter mais recurso algum para fazer o plantio, certo? Então, como que eu faço para... O que
que é que eu faço que pode destruir, por exemplo, as sementes? Quando eu dou desculpas, eu estou destruindo sementes. Quando eu conto historinhas tristes, eu estou destruindo a semente. Quando eu reclamo, eu estou destruindo as sementes. Porque eu preciso ser grata, eu preciso aprender a gerir os recursos que eu tenho. Às vezes a gente começa alguma coisa, a gente se esforça e consegue em um mês recuperar tudo aquilo que a gente não fez durante um ano inteiro. Já aconteceu com você? E se a gente parar para pensar, o maior desgaste que existe em uma família a respeito de recursos é quando você não tem. Já parou para pensar nisso? Estatisticamente pensando, 85% da maioria dos divórcios acontece por causa de falta de dinheiro, né? E normalmente a falta de dinheiro nada mais é do que o problema da gestão desse recurso. Que você, por exemplo, se você gasta mais do que ganha, se você quer ostentar mais do que você ostentar e não viver, você acaba pegando os seus recursos, gastando muito rápido e você passar o resto do mês, por exemplo, passando situações de privação. Às vezes precisando pedir dinheiro de passagem para alguém, porque você esbanjou no momento inoportuno, então você pegou todo aquele recurso que você tinha para o mês inteiro. Eu tenho aqui, sei lá, vamos supor, R$600 para passar um mês. São 30 dias, vai dar R$20 por dia, certo? Então, eu sei que eu posso gastar R$20 por dia. Se eu pegar em um dia e gastar 200, no outro dia mais 200 e no outro dia mais 200, o que vai acontecer? Acabou os R$600, por exemplo. Eu estou falando de valores bem baixos, mas porque posso ficar muito claro pra gente, fácil de pensar. Se eu pegar, gastei 200 no dia, gastei 200 no outro, gastei 200 no outro, eu vou passar o resto dos meus dias sem ter o recurso. Aí eu não tenho dinheiro para passagem, aí eu não tenho dinheiro, por exemplo, o filho precisa de um pão. E aí eu preciso contar historinhas para os outros e receber deles pequenas esmolas. Então, tudo que a gente tem na vida é recurso e a gente precisa administrar esse recurso dentro daquele espaço de tempo. E o seu casamento, por exemplo, também, ele é um recurso para o reino de Deus. Ele é um recurso para que o reino de Deus cresça. Por quê? Porque tudo começa na família, tá certo? E se você parar para pensar a respeito de dificuldade na vida, se você pensar coisas pequenas que você faz todos os dias, é mais difícil de fazer do que você fazer coisas grandes. Você correr todos os dias, você caminhar todos os dias é mais difícil do que você sair para caminhar. Você caminhar 2 quilômetros todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é muito mais difícil do que se você pegar um dia só e for caminhar 10 quilômetros. É mais fácil passar os 10 quilômetros, você vai se desgastar muito mais pelos 10 quilômetros, mas é mais fácil do que você fazer isso todos os dias. E se você parar para pensar as dificuldades que nós temos, nós não deveríamos pensar como coisas difíceis, porque coisa mais difícil e mais terrível é a justiça de Deus. Porque quando nós buscamos de Deus a justiça dele, são coisas muito terríveis, né? É assustador, porque quando Deus traz justiça, às vezes para nós, parando para pensar, nem sempre aos nossos olhos aquilo é justo. Você já parou para pensar nisso? Nem sempre quando a gente olha, a gente fala assim, nossa, por que Deus permite tal coisa? É porque Deus não é bonzinho como as pessoas acham. Deus é justo. Bonzinho é aquela pessoa que, você tá aprontando, não tem problema não, toma aqui, do mesmo jeito eu vou te ajudar. Deus não é assim, tá bom? Então, Deus, na sua justiça, ele vai, se você é um filho incompetente e você está gerindo mal os seus recursos, você vai passar privação e Deus não vai suprir você, porque é você que está sendo incompetente. Né? Então a gente precisa entender. E aí, às vezes, a gente acha que a justiça de Deus é terrível. Quando você descobre o segredo da ativação da sua própria identidade, você descobre a transformação de vida real. Você descobre o quão
o quão importante é você para Deus, o quão importante você é no reino de Deus. Por quê? Porque você, tendo a sua vida ativada, você jamais vai viver esbanjando recursos. Quando você sempre vai gerir os seus recursos da melhor maneira possível. E aí a gente descobre que até quando nós, né, as pessoas que deveriam gerir, nós filhos de Deus, que devemos gerir a natureza, os recursos e tudo que existe nessa terra, quando nós não fazemos isso, a terra geme. E quando a terra geme, até as pedras clamam. Tá na palavra. E quando você entende que você é o maior recurso que existe, você vai levantar verdadeiramente a prosperidade, tanto na sua vida quanto na vida dos outros. De outros que estão se espelhando em você. Porque nós nada mais somos do que reflexo da presença de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Por isso que a gente fala, né, do espelho, do reflexo. Nós somos a imagem de Deus. E nós fomos chamados para governar. Então, quando nós governamos e ensinamos o governo para aqueles que estão se espelhando em nós, porque nós somos uma vitrine, uma carta escrita para que os outros entendam a presença de Deus, nós levantamos prosperidade em tudo quanto é lugar. Com isso, a gente vai ser mais próspero, tanto na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Por quê? Porque quando Deus é a fonte eterna, se eu sou a imagem de Deus, eu espelho essa fonte eterna, eu também me transformo numa fonte, para que outros possam também se espelhar em mim, porque a palavra diz, Paulo fala, né? Sedes meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, quando as pessoas se espelham em nós, porque Paulo era um homem carnal, um homem assim como nós, então ele disse, se espelhe em mim como eu me espelho no Senhor. Então, quando a gente entende quem nós somos, que nós somos o espelho de Deus aqui, que nós refletimos a imagem de Deus, as pessoas vão olhar para nós e vão também nos imitar aquilo que nós estamos fazendo, então trazendo prosperidade. E quando nós fazemos isso, nós não temos mais tempo para besteira. Nós entendemos que nós precisamos acelerar a energia, nós precisamos acelerar no tempo para que a gente possa remir o tempo, porque o tempo não volta para trás. Porém, você sabe que se você acelerar um pouco mais o carro, você vai chegar um pouco mais cedo do que se você frear mais o carro, não é isso? Se você tem que estar andando ali a 120, se você andar a 60, era para você chegar às 3 horas da tarde, você vai chegar às 6. Mas se você acelerar a 100, ao invés de você chegar a 3, você vai chegar às 2. Então, ou menos ainda, que eu não sei fazer esse cálculo matemático aqui de cabeça, mas você sabe que tem como remir o tempo, quando você acelera os seus resultados. E você precisa acelerar os seus resultados. E para você acelerar os seus resultados, você precisa acelerar o seu trabalho, que você precisa começar agora. Porque para ter resultado, você precisa desenvolver um trabalho. Tudo bem? E esse é verdadeiramente o transbordo do tempo. O tempo precisa ser remido. A gente precisa gerir no tempo, porque o tempo não vai mudar. Ele vai continuar seguindo como ele sempre seguiu. A diferença é quando você acelera os seus resultados. Quando você acelera os seus resultados, você consegue remir o tempo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de estarmos juntos. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve e o Senhor é poderoso para fazer ainda poderosamente mais. Que toda palavra que foi falada não volte vazia para o Senhor, mas que possa fazer efeito na vida
dessas pessoas que estão ouvindo e que elas possam, Senhor, através disso entender que precisam agir rapidamente. Não dá para ser mais moroso, Pai, nesse tempo. Nós precisamos ser mais ágeis, nós precisamos acelerar, nós precisamos, Senhor, colocar toda a nossa energia para acelerar os nossos trabalhos, para acelerar o receber os resultados disso, Pai, para que nós possamos remir o tempo. Porque quando perdemos tempo, Pai, nós perdemos algo precioso, que é que nós somos o maior investimento do Senhor, que nós somos o maior recurso que nós temos e que nós precisamos, ó Deus, é viver o melhor nesta terra, viver o melhor do Senhor. Não é amanhã, não é depois, não é quando eu aposentar. Nós precisamos viver agora o melhor e viver o melhor nesta vida, esperando pela próxima sim, mas não esperando para desfrutar da próxima, porque nós fomos colocados nessa terra para desfrutar daquilo que há de melhor. Nós precisamos viver o desfrute do Senhor. Então, meu Deus, eu te agradeço por esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve e se esse conteúdo fez diferença para você, encaminha para alguém. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida dela para que ela possa acelerar os resultados. Tá bom? Até o próximo!